Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Novelas da TV. E hoje nós vamos estar trazendo esse resumo bombástico, específico sobre a batalha e os acontecimentos pré e pós-batalha da novela Reis aí, confronto de Israel com Amonitas. O reinado dos Amonitas sitia a cidade de Jabes Gileade e ameaça eles ou se renderem ou então de olho da vergonha de Israel. E antes de entrarmos aos detalhes de toda essa afronta e a batalha entre eles, eu gostaria de fazer um pedido especial para você. Nós temos uma meta de atingir 1000 inscritos. Então, inscreva-se no canal, nos ajude para que a gente possa continuar trazendo vídeos bombásticos aí para você dessa trama. Nós temos os vídeos que a gente elaborou para você se interagir a novela, testar seus conhecimentos e ficar aí atento a tudo que está acontecendo também na novela para saber como que você vai estar se saindo. Então, lembrando aqui dos últimos episódios que aconteceram, sitiou então Jabes Gileade e ameaça o povo. E os anciões ficam desesperados, mas conseguem um acordo com Nas, pedindo 7 dias para que venha ajuda para eles. E Nas concorda. Então, os anciões mandam mensageiros para todas as tribos e chega a Saul, que Saul é possuído pelo Espírito de Deus, e convoca todas as tribos de Israel para ir no confronto contra os Amonitas. E todos os israelitas se preparam então para ir à guerra e se despede dos seus familiares aí, filhos se despedindo de pais e também maridos se despedindo de esposa, e momentos que nós vamos ter aí de grandes emoções, porque sabemos que batalha, você sabe que você vai, mas você não sabe se vai voltar ou como vai voltar aí. Saul, seus filhos, Ainoã, Jonatas e Maia, se despede da sua família, que ficam ao arraial no aguardo de saber o que vai acontecer aí na batalha. Mas acredita-se que todos vão voltar, porque Deus é por Israel. E falando de Samuel, ele se desloca até Jabes Gileade, porque ele está com o coração aflito e ansioso para passar todas as informações de Deus sobre o reinado dele em Israel. Deus já sabia que eles iriam pedir um rei lá no futuro e que a batalha, e Samuel está ansioso para passar tudo a Saul, a orientação que Deus deu até então naquela época. E um dia antes da batalha, ele vai e afronta ali os anciões de Jabes Gileade, dizendo que já era dele a cidade e que ele iria possuí-la e que no dia seguinte todos se renderiam ao reinado dele. Mas os anciões ficaram aflitos, mas no mesmo dia antes da batalha, os anciões recebem a notícia de que Israel viriam para a batalha. E todas as tribos começam a descer para Jabes Gileade e passam em todos os arraiais, em todas as cidades, e o povo começa a ficar surpreso, apreensivo e temeroso com relação à batalha. No caminho está Sâmila, e Sâmila fica apavorada com toda aquela multidão passando e pergunta o que está acontecendo. E um dos homens fala que eles estavam descendo para afrontar e guerrear os Amonitas. Momento de tensão aí. Então Saul chega lá a Jabes Gileade e todos os israelitas estavam ali. Ele olha surpreso
surpreso, com uma cara um tanto quanto temerosa, e o povo até acha que ele vai voar de medo da afronta. Mas quando ele olha o exército ali de Israel que veio para a batalha, e logo em seguida já chega a tribo de Jessé, no total de 30.000 homens, e eles se alegram ali e vê que verdadeiramente Deus é com eles. E Saul então é possuído pelo Espírito de Deus e começa a fazer declarações a todo aquele povo ali, os exércitos que estavam ali para a batalha, falando palavras de Deus e declarando a vitória, porque o Senhor dos exércitos era com eles, e animou a todos porque Deus era com eles. E eles partem então para surpreender os amonitas e chegam lá à noite, onde os amonitas estão dormindo, e matam uma quantidade excessiva de amonitas que estavam indefesos. Essa foi a estratégia que Deus deu ao rei Saul. E antes disso, da batalha, chega Samuel, e quando Saul vê Samuel que chega ali à montanha, ele corre e se alegra e abraça Samuel e declara a Samuel quão bom vê-lo ali, que ele precisa de Samuel. E Samuel está apreensivo e se retira para orar a Deus e interceder pela batalha. Momentos ali de aflição também que vemos ele clamando a Deus, que também nos emociona, e vê o quanto ele tem a intimidade com Deus, e ele teme a Deus e tem a certeza de quem Deus é, e que Deus dará a vitória a todo os israelitas. E no confronto entre israelitas e amonitas, nós sabemos que guerra, muitos morrem e muitos são feridos. E os feridos são levados à tenda ali que eles montaram para os feridos dos israelitas. E várias mulheres e Jonas que estavam ali para socorrer os feridos. E um amonita chega e afronta a tenda onde estão os feridos, e Jonatas é obrigado a ir com esse homem para defender a sua família e os feridos que estavam ali. E Jonatas é possuído pelo Espírito de Deus e mata o amonita para defender sua família. E um fato inédito: enquanto Saul e Nas batalhavam, os filisteus aparecem na montanha e observam a guerra com uma cara de debochados e surpresos, porque os israelitas vencem a guerra. E eles, com a sua afronta, depois que todos morrem, eles descem ao vale, e no meio dos mortos caminham e acham Nas morto e o desprezam. Mas os filisteus aí estão aprontando e tramando ainda os israelitas. Nós vamos ver nos próximos episódios da novela aí a afronta dos filisteus contra os israelitas. Eles estão tramando guerra contra o povo de Israel. Vamos estar falando então da batalha, do momento da batalha. Saul e Nas se encontram no meio da batalha, e Nas afronta Saul, falando: esse aí é o rei de vocês, de Israel. Mas Nas não contava que Saul, ele também sabia lutar. E sabemos que o Espírito de Deus estava com Saul e venceria essa batalha. E Nas então é morto, e os homens pegam e tomam o corpo de Nas e retiram dali. E Saul declara
que eles quebraram o acordo e correm atrás dos amonitas para exterminá-los, e eles fogem dispersados, segundo também a Bíblia nos relata isso. E eles declaram que venceram a guerra. E Saul então manda avisar todas as tribos de que eles tinham vencido a guerra. A notícia chega para todos, todos comemoram com alegria, vibrando com a vitória. E a notícia chega também a Caila, onde ela estava lá na casa de Irã, e chega a notícia para ela que Israel havia vencido a batalha, e ela fica com uma cara um tanto quanto decepcionada. Mas ela já tinha carta na manga sobre essa situação, e ela tem planos aí com o rei e já se prepara. E lembrando, não sei se lembrando dos últimos episódios, Irã pede Caila em casamento, e ela pede para ele elevar ela à coroação e apresentá-lo ao rei, porque planos ela tem aí com o rei Saul, trama aí que nós vamos ver nos próximos capítulos. E então todos vibram pela vitória, e Samuel chega no meio do povo, e Saul corre abraçá-lo novamente para comemorarmos, e fala para Samuel se ele quer falar algumas palavras. Aí ele falou que não tinha se preparado, mas já diz para ele: vamos a Mispá, que lá eu vou te coroar rei. Momentos de alegria e de comemoração, todos vibram e cantam. E na preparação, nos próximos dias da preparação então para a coroação do rei Saul, Ainoã prepara Saul para ir à coroação e coloca uma roupa digna de um rei, mas ela está muito preocupada e aflita, e Saul pergunta, e ela diz que declara que ela é muito cuidadosa em relação ao que Saul pode vir a acontecer, porque ela declara que tem muito ciúme, que não quer dividir ele com ninguém. Mas Saul deixa ela tranquilizada, diz que não há problema em relação a isso, que ele a ama e ela é a única na vida dele. Mas nós vamos aí ter surpresa nos próximos capítulos, por isso que eu quis deixar bem claro essa situação aí de Ainoã. Assim como todas as tribos, todas as pessoas se preparam para ir à coroação de Saul com tanta alegria, vestindo a sua melhor vestes. E Caila, ela se veste também com a sua melhor veste, Irã e Nabal, e eles se preparam para ir à coroação e chegam com honra lá, e todos chamam toda a atenção quando eles chegam lá para a coroação, e todo o povo olha, e todo mundo diz que eles são de famílias nobres, que na verdade muitos nem conhecem. Mas também Samela, a mãe, e ali no arraial dela se preparam também para a coroação, se vestindo, e saem todas com alegria para a coroação. E também vamos falar aqui de Abner e Dalia. Mistério nós temos aí. Os dois são apaixonados um pelo outro. E Dalia vai à tenda de Abner para chamá-lo, para que todos estão chamando ele para ir à coroação do rei Saul. E eles fazem declarações de amor e trocam carinhos. E nesse momento chega Isbosete. Só que Abner fica furioso quando fica sabendo que Isbosete sabe do relacionamento deles, e até então o que aparenta que Abner não quer revelar esse relacionamento às pessoas, que é para ficar em segredo, mas trama aí, porque Abner ama ela, mas não quer assumi-la. Vamos ver aí o que vai acontecer nesse desenrolar aí da trama. E Irã e Caila então chegam à coroação, ela enganchada nele ao
altura, chamando a atenção de todos. E nós vamos ver aí o que vai acontecer nessa trama. E ela chega com todo o ar de arrogância, deboche e certa de que vai conquistar o rei Saul, olhando para ele com um olhar atrativo. Vamos ver aí que já eu trago mais detalhes sobre essa situação. E Saul chega à coroação, passa no meio do povo, todos vibram, aplaudem, ficam alegres, é momento de Saul. Então Samuel para ele ser ungido, e lá Samuel unge primeiramente a Saul e coroa ele. Todos vibram e se alegram com a coroação. E logo após isso, um casal chega para presentear Saul, e a mulher que vem junto olha para Saul com um olhar desejoso. Mas Saul, na sua inocência, não percebe e agradece. E logo em seguida, Nabal vai também em direção ao rei e presenteia ele. Hirã fica furioso, mas Nabal tem uma estratégia aí para conquistar o rei. E ele dá uma harpa a Saul, e descobrindo que ele amava aquele instrumento. E Saul então convida ele para fazer parte das comemorações com o seu filho e com a sua família para Nabal. Hirã então chama Nabal, e Nabal diz: pai, é assim que se faz para conquistar então o rei, e dá um tapa de luva a Hirã. Mas em seguida, Hirã e um dos anciões procura Samuel, que está ali junto com a família, comemorando todos os fatos acontecidos. E Hirã declara para Samuel e diz para ele se retirar dali, porque agora ele não tem mais utilidade. Quem se rei, e humilha Samuel, dizendo que ele não tem mais serventia para ele se retirar. Samuel, na sua sabedoria, pega então e se retira, fica muito triste nesse momento e percebe que foi descartado e foi afrontado pelos anciões. Nesse momento, seus filhos também tentam chegar até Samuel, mas não conseguem porque a multidão é muito grande. Samuel se desloca para sua tenda naquele momento muito triste. E Eloá percebe que ele está triste e começam a conversar. E quando Samuel vai abrir o coração, seus filhos chegam à tenda. Momentos de alegria, de grande emoção, e também aí a gente fica na expectativa se Samuel já vai aceitar os seus filhos de volta para voltar à sua casa. Estamos ansiosos para saber essa trama aí, se vai se desenrolar. Mas acontecido, quero deixar aqui para você que vai ser muito importante esses detalhes para as próximas tramas aí da novela que vai vir. Samuel procura Saul e fala sobre a palavra revelada que Moisés deixou escrito lá no passado, e dá todas as instruções a Saul, dizendo que Deus já havia deixado para aquela época que haveria um rei e que eles teriam uma batalha. E Samuel diz para ele que ele não pode se envolver com outras mulheres, que é pedido de Deus, que Deus pede para ele ser fiel no que ele pede, e também que ele não possua riquezas. Não tome riquezas para ele. Mas Samuel, Saul, na sua humildade, fala que não é problema para ele, que isso não está no seu coração. Mas Samuel, ele é sábio, diz para ele que se quer conhecer um homem, dá poder a ele, e que todas as futuro pensamento, mas ele instrui que se ele for fiel aos mandamentos de Deus, que toda a sua casa reinará para todo sempre. Mas nós sabemos que nos próximos episódios Saul vai pecar justamente nesses dois fatos, e aí vai acabar sendo destituído aí, mas nós vamos estar trazendo nos próximos episódios. Por isso que eu quis trazer essa trama aí. Deus já pede para ele que saberia que seria a fraqueza
fraqueza de Saul. E também eu quero estar trazendo para você, quando Kaila chega no meio da multidão que está Joiada e Seleque, e os dois têm alguma coisa sobre ela, e Joiada declara: eu já a beijei. E então aí a gente vê o quanto Kaila já teve envolvimento e já tramou com tantas pessoas para atingir o seu objetivo. Ela tem um passado aí um tanto quanto muito misterioso sobre a situação. E eu quero deixar aqui um fato, que na novela está tendo um episódio onde uma rainha fala sobre toda a história do primeiro rei em Israel, que é Saul, para o seu filho, que é o príncipe daquela época. E o rei naquela época, ele declara guerra e sai guerra, e seu filho não quer saber do seu pai. E eles declaram ali que no passado ruim, então provavelmente estamos falando de um rei, um próximo sucessivo rei aí do futuro de Israel, que infelizmente não vai ser um bom rei para reinar. Esperamos que haja um desenrolar nessa trama aí, estamos curiosos para saber quem é esse rei aí no futuro. E Kaila, ela passeia no meio da multidão e de repente ela dá de cara com Lamar ali, que está descaracterizado, que é o príncipe dos filisteus, e ela fica em pânico, apavorada, e a Abner vê que ela está tendo uma reação um tanto quanto estranha, e ela fica apavorada e vê que Lamar se desloca em direção a Saul, e ele vai presenteá-lo, Saul, e Saul nem imagina que ele é um inimigo, o inimigo que é o príncipe dos filisteus, que está tramando guerrear contra ele. Inimigo no meio, infiltrado aí, tanto quanto Malquias fez naquela época. E aí nós vamos ver aí fortes cenas bombásticas aí nos próximos capítulos. Então, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e também veja os nossos vídeos Kids lá, que tá muito bom para você interagir aí com a novela. E até a próxima semana, o próximo vídeo, que Deus te abençoe.